Agosto começou com um certo alívio na percepção de risco em relação às tarifas de Trump. Mas como a gente falou no mês passado, essas tarifas vão seguir muito mais altas do que elas foram nas últimas 4, 5 décadas. E isso deve sim trazer impactos, especialmente no longo prazo. Mas, por enquanto, em agosto, o micro seguiu como destaque, com a temporada de resultados se consolidando, e números fortes, especialmente em empresas de tecnologia, com destaque para a inteligência artificial, apesar de o fim do mês ter trazido certo ceticismo entre investidores sobre a temática, o que, na nossa visão, tende a ser um movimento mais de curto prazo. Já no cenário macro, quem ficou com os holofotes no mês foi a política monetária, com a fala do presidente do Banco Central americano na conferência anual de Jackson Hole. Apesar de tentar trazer certa cautela, mencionando os potenciais impactos das tarifas nos preços, além dos efeitos da restrição imigratória sobre o mercado de trabalho, a mensagem que ficou do presidente Powell foi que os juros vão cair em breve. E isso se refletiu na continuidade do enfraquecimento do dólar no mundo e no fechamento da curva de juros por lá, principalmente nos vencimentos mais curtos, ou seja, com investidores vendo juros mais baixos adiante. Apesar do apetite ao risco trazido pela expectativa de que a queda de juros comece já esse mês em setembro, os juros lá na frente preocupam, embora isso ainda não seja sentido efetivamente no mercado. E por que preocupa? Porque o cenário de piora fiscal se juntou a crescentes incertezas, ruídos institucionais, como a gente pôde ver em 2 episódios que marcaram o mês de agosto. A tentativa de demissão de uma diretora do Fed por Donald Trump e o questionamento da legalidade da política tarifária de Donald Trump pelo judiciário no país. E essa incerteza institucional, episódios como esse, devem seguir marcando os próximos meses. Aliás, toda a administração Trump. Enquanto isso, no Brasil, o impacto desse ambiente global tem sido misto. Do lado positivo, a expectativa de queda de juros nos Estados Unidos e a fraqueza do dólar no mundo tendem a favorecer ativos de mercados emergentes, como a gente. Na mesma direção, a temporada de resultados corporativos por aqui no segundo trimestre reforçou a resiliência das empresas brasileiras, que registraram a melhor performance dos últimos 3 anos. Os preços ainda atrativos também ajudaram o apetite por risco por aqui, especialmente com o início do chamado trade eleitoral, que é um movimento típico de antecipação de cenários políticos. Por outro lado, o ambiente político-diplomático tem sido fonte de instabilidade. Depois do anúncio das tarifas de 50% sobre as nossas importações, que logo foram revertidas em boa parte, a aplicação de restrições legais pelo governo americano ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a tal da Lei Magnitsky, se somaram ao indiciamento de figuras políticas-chave no Brasil, elevando a tensão diplomática entre os 2 países. O aumento desse ruído geopolítico, que até então era praticamente ausente no Brasil, ele acabou contribuindo para a saída de parte do capital estrangeiro dos nossos mercados, que vem sendo tão importante. Em meio a esses ventos positivos e negativos, a Bolsa Brasileira acabou surfando o primeiro. Registrou alta de 6,4% em reais em agosto e 10% em dólares. Já no mercado de renda fixa, o mês foi de precificação de uma economia que desacelera gradualmente e juros que devem cair em breve. E a gente viu os juros esperados para o curto prazo caírem, enquanto os de longo prazo seguiram precificando riscos ainda elevados, ou seja, ainda abertos. E aí, como é que a gente vê a alocação nesse cenário? É com vocês, Gabi. Como vimos, existem muitas dualidades tanto no cenário global quanto no local, além de riscos e potenciais choques relevantes. Nesse contexto, para o mês de setembro, não realizamos alterações na alocação por classe de ativo, mantendo as carteiras com uma exposição equilibrada entre diferentes estratégias. Esse posicionamento visa capturar oportunidades em momentos de recuperação dos mercados, ao mesmo tempo que preserva a capacidade de defesa por meio de classes de ativos focadas em geração de renda via carrego e classes descorrelacionadas compondo o portfólio. Como um exemplo, aproveitando o carrego elevado dos ativos em CDI, os portfólios seguem com uma exposição acima da neutra na classe de renda fixa pós-fixada, uma vez que a Selic segue em patamar elevado e deverá seguir dessa forma por mais tempo diante do cenário macroeconômico. Por outro lado, ainda nos ativos pós-fixados, mantemos uma postura de cautela em relação ao excesso de exposição a ativos e fundos de crédito privado, sobretudo naqueles que não apresentarem boas relações entre o risco de crédito e o prazo, que
que pode ser entendido como a duration do ativo ou liquidez do fundo, versus o retorno que ele te oferece. Mesmo diante de tensões geopolíticas e fluxos estrangeiros voláteis, mantemos uma exposição neutra em bolsa brasileira. Os ativos de renda variável brasileiros têm mostrado resiliência frente às tarifas impostas pelos Estados Unidos, especialmente em setores domésticos com fundamentos sólidos. Essa exposição está presente nas carteiras das políticas moderada e sofisticada, com valores entre 5% e 15%, respectivamente. Mas se você quiser ver mais detalhes sobre os percentuais por classe de ativo e as nossas visões para todas elas, clica no link da descrição ou entre na página de conteúdos da XP para acessar as carteiras de alocação. Raquel, quais são as principais atualizações das carteiras de ativos do Research da XP? Começando pela Bolsa Global. Para alocação nessa classe de ativos, a gente volta a destacar a cautela com a sobreexposição a ativos americanos, ou seja, a cautela em estar muito exposto a Estados Unidos. A gente entende que setembro vai ser um mês importante e diferente do que a gente vem vendo desde meados de abril, desde o hoje já famoso Liberation Day do Donald Trump. Não vamos mais ter um alívio vindo dos acordos comerciais, que já foram praticamente firmados, e algumas reversões de Trump na seara tarifária, como a gente viu entre maio e junho, julho. A gente também não vai ter mais o impulso da temporada de resultados, que foi bastante carregada por resultados positivos de Big Techs e inteligência artificial, embora essa temática siga super central para o longo prazo. No curto prazo, no lugar disso, a gente deve ver o clima de incerteza institucional ganhando força. Como pano de fundo para essa incerteza, a gente tem a preocupação com a gestão fiscal lá nos Estados Unidos, que deve ganhar mais destaque conforme a discussão do orçamento se aproxima. O acirramento do conflito entre o Poder Executivo e o Banco Central, além de anúncios imprevisíveis sobre tarifas e outras potenciais sanções, a exemplo do que a gente está vendo com o Brasil e a Índia. Nesse cenário, a gente volta a destacar a seguinte mensagem para a renda variável global: uma alocação verdadeiramente diversificada entre países, regiões e setores, sem exposição excessiva a nenhuma região, a nenhum risco. Isso vai ser chave para surfar as oportunidades, principalmente na onda da rotação global e de um dólar estruturalmente mais fraco. Na Bolsa Brasileira, a palavra do último mês foi resiliência. Como eu comentei, mesmo diante de incertezas globais e domésticas, o Ibovespa fechou com forte alta. Por quê? Alguns motivos. Os nossos ativos continuam baratos, comparado com o histórico, com outros emergentes. 2. A gente está se aproximando de uma virada de ciclo monetário, ou seja, queda de juros, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. 3. Os fundamentos das empresas estão sólidos e a temporada de resultados mostrou isso. E, finalmente, 4. O início antecipado do chamado trade eleitoral, em que os investidores aumentam o interesse na bolsa, tendo em vista a aproximação das eleições. Ou seja, os investidores seguem no modo risk-on, apesar do cenário desafiador. Por isso, o destaque desse mês das nossas carteiras aqui no Brasil é a seletividade. A gente entende que é tentador ir na onda do rally do mercado, subestimando a importância de fatores como qualidade de balanço e procurando maiores riscos em busca de maiores retornos. Mas a gente mantém a nossa preferência por nomes de alta qualidade e balanços sólidos. Afinal, os riscos não são poucos e eles estão por aí. O risco Trump pode piorar, o fluxo gringo pode reverter, o cenário político doméstico pode virar. Além disso, a gente ainda vê bastante espaço para bons retornos nesse grupo, sem precisar reduzir o filtro da qualidade. Ainda mais quando a gente incorpora um derradeiro catalisador para a nossa bolsa, além daqueles 4 que eu mencionei: a revisão dos lucros para baixo. A gente fez um teste, um estudo histórico, que mostra que, diante da revisão de lucros para baixo, com empresas esperando uma desaceleração da economia, mais um ciclo de juros em queda, os juros em queda falam mais alto. E quando a gente tem esses dois juntos, a gente costuma ter, sim, historicamente, um retorno bastante convidativo, mais precisamente um retorno real de 20% para o Ibovespa nos últimos regimes dessa natureza. Em resumo, uma boa janela de oportunidade, mas com seletividade. Por fim, na classe de fundos listados, a gente mantém a nossa predileção por FIIs de papel na nossa carteira de fundos imobiliários. Essa preferência se dá principalmente por conta do cenário macroeconômico.
Esse cenário tende a impactar mais os FIIs de tijolos, como a gente vê em movimentos de abertura da curva de juros, por exemplo. E também por conta da maior previsibilidade de proventos nos próximos meses. Olhando para os FIIs de papel, ou seja, de recebíveis, do lado dos fundos atrelados à inflação, muitos FIIs acumularam boas reservas e vão continuar conseguindo pagar bons proventos, mesmo diante da inflação em queda, como a gente viu a deflação de agosto, até o final do ano. Já para os FIIs com papéis atrelados ao CDI, a manutenção da Selic alta até o fim desse ano mantém a perspectiva positiva em termos também de pagamentos de proventos. Além disso, vale destacar que muitos dos FIIs que compõem a nossa carteira seguem descontados frente ao valor patrimonial. Isso significa boas perspectivas de ganho de capital adiante também nas suas cotas. Dito isso, vale lembrar que a nossa carteira não é composta só por fundos de recebíveis. Ela tem 36% em FIIs de tijolos e 16% em veículos híbridos. Quer conferir tudo? É só ir lá no site de conteúdos da nossa carteira recomendada de FIIs. É isso, pessoal! Por esse mês eu fico por aqui e a gente se vê no mês que vem.